boa noite. Terminou esta tarde na Praia a 4ª Conferência Internacional do Tribunal de Justiça da Comunidade dos Estados Económicos da África Ocidental, que reuniu dezenas de académicos, juristas e advogados da região à volta do debate sobre o modelo de integração da CEDEAO, as implicações jurídicas do regionalismo, da soberania e do supranacionalismo. O evento, que contou com a participação de altas personalidades africanas, debateu 7 subtemas, analisando os diferentes aspectos da integração regional em busca do melhor modelo para os 15 países membros da comunidade. Neste programa, durante cerca de 1 hora, vamos analisar os principais resultados saídos desta conferência e vamos analisar, sobretudo, os diferentes aspectos da integração de Cabo Verde na CEDEAO. No estúdio tenho comigo o economista e consultor Agnello Sanches. Muito obrigada pela sua participação neste programa. Do outro lado tenho o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e também empresário, José Brito. Obrigada pela sua presença. E tenho também o jovem Paulino do Canto, desculpa ter esquecido o seu nome, Paulino do Canto, que é mestre em integração regional. Obrigada a todos pela vossa disponibilidade em estar aqui conosco. Começaria por si, Agnello Sanches, do que participou, foi orador nesta conferência, do que participou, qual é o melhor modelo que ficou assente na conferência, o melhor modelo da integração regional para os Estados-membros? Boa noite, agradeço a oportunidade, cumprimento a todos, para dizer que, efetivamente, eu tive uma participação mais à distância, nas aberturas e encerramento, com algumas apresentações, mas o evento que ocorreu na cidade da Praia deve ser saudado, por ser é a primeira vez que o Tribunal organiza um fórum do género, depois de ter feito, isso é a 9ª, e acontece na cidade da Praia, e num momento especial, e que Cabo Verde precisa redinamizar a sua perspectiva de integração regional, e devemos saudar. É a primeira vez que acontece em Cabo Verde? Em Cabo Verde, a primeira vez, é a 9ª realização. É a 9ª, não é a 4ª, é a 9ª. É a 9ª. Muito obrigada. De todas as formas, devo aqui, permitam-me aqui referir a um facto, é que a atual equipa de juízes que integra a nossa compatriota Joanária Costa está de parabéns por terem organizado aqui em Cabo Verde. Não é fácil por causa da ligação aérea, dos custos e da logística, e por termos também estado durante um longo período parado com as nossas articulações, e retomou-se a ligação, rapidamente conseguiram organizar um fórum, uma conferência do género na cidade da Praia. Isso deve ser saudado, e houve uma boa participação da sub-região. Vieram juízes de todos os países, praticamente, advogados, e houve uma participação cabo-verdiana que poderia ser mais alargada, mas de maior qualidade também, mas houve, e devemos saudar. Em termos de resultados, eu penso que aquilo que foi o objetivo de tentar avaliar que modelo, falaram de modelo de integração na CEDEAO, e quais as perspectivas em termos de aquilo que seria complementaridade, tribunais nacionais e o tribunal regional, e em que a questão que tem a ver com a implementação das decisões, ou seja, a execução das decisões dos tribunais, o déficit que há, e nós podemos apurar das conclusões que foram anunciadas hoje, estivemos presentes no encerramento, e a principal conclusão é que, efetivamente, estamos perante um acordo que não é um acordo de cooperação, mas sim de integração regional. Estamos dentro do campo, tanto da teoria da integração económica regional, e a CEDEAO obedece esses parâmetros desde quando começou, desde da questão da União do Espaço Aduaneiro, e prepara-se para ter uma comunidade económica, que quer dizer convergência de políticas, convergência a vários níveis, harmonização de políticas. E nessa perspectiva o tribunal faz sentido haver um tribunal regional, até porque surgem vários elementos de conflito. O problema que se põe é das implicações jurídicas do tratado, a nível da soberania, mas a nível
daquilo que é o supranacionalismo, a supranacionalidade, porque, ou seja, nós acabamos por, numa integração regional, tem que haver necessariamente, se houver integração, partilha a nível de soberania. Os Estados cedem parte da sua soberania. E, nesse particular, o problema que se coloca neste momento é que a CDAO, mesmo sendo uma integração, um acordo de integração regional, tem um modelo mais intergovernamental do que integração propriamente dita, e esse intergovernamental é que é uma fase que normalmente acompanha a integração, mas tem que haver tem que haver o modelo, supranacionalismo. a integração económica, o modelo que a CDAO está a seguir e que as outras organizações, os outros blocos subregionais estão a seguir, é da União Europeia. Que ali o supranacionalismo é elevado. Quer dizer, há cedência da soberania e, em alguns casos, as decisões são tomadas a nível dos órgãos da integração regional. O problema é que também temos, durante toda a avaliação, vários elementos foram abordados. A questão que tem a ver com direitos humanos, uma questão chave para o tribunal, mas a questão que tem a ver também com o próprio existir nos países processos ou iniciativas para ajudar a implementação das decisões dos tribunais, tendo concluído que afinal existem apenas 6 países que têm essas condições criadas. Nós estamos a falar de 15 países, então há um déficit, e nós aqui em Cabo Verde muitas vezes não aderiu também ao protocolo adicional do Tribunal de Justiça da CDAO. Não é de não adesão, é uma adesão parcial, mas não é isso que está em causa. O Cabo Verde é signatário e há necessidade de nós alinharmos também naquilo que se tem feito. Mas não é Cabo Verde o problema, existe a nível da sub-região. A integração, ela é global. Nós estamos com um grupo de países de níveis, tanto a nível de convergência normativa que é necessária, todos andam com algum déficit, com um grupo de 3 ou 4 países que andam avançados. Quando é assim, não haverá integração, porque a integração de países, os países para cederem têm que ter poder, têm que ter estruturas administrativas fortes, têm que ter tribunais fortes para poderem ceder. Não tendo, não podem ceder. Ninguém cede o que não tem. Olírio, em 15 estados, apenas 6 é que têm criadas essas condições. Quando é assim, a organização também não avança na sua plenitude. Muito boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a TCV, na pessoa do jornalista aqui presente, cumprimentar todos os telespectadores que nos seguem no país e também na diáspora. E sim, primeiro aspecto é nós compreendermos realmente que essa ambição de ter a integração econômica, ela é um processo. É um processo que efetivamente implica, digamos assim, combater os desafios, as dificuldades que vão aparecendo nessa caminhada. Quando temos 6 países já é um sinal. A principal pergunta que nós devemos fazer na região é: de 75 para cá, 2022, quase 46, 47 anos, se tirarmos a CDAO, qual é a região que nós teríamos? Efetivamente, a CDAO tem implicado, tem ajudado os países nesse processo de cooperação. A cooperação implica na integração econômica. Claro, se nós queremos uma integração econômica, há necessidade dos países se esforçarem mais. Porque a CDAO, quem é a CDAO? São os Estados-membros. Mas a CDAO, depois do seu início, dessa ambição da integração econômica, que era mais no nível entre os principais atores das relações internacionais, normalmente são uma negociação no mais alto nível entre os Estados. Depois, com a visão 2020 e agora a visão 2050, a CDAO ambiciona transformar uma CDAO dos Estados em uma CDAO dos povos, dos cidadãos da CDAO, e transformar uma CDAO sem fronteiras. Para que isso aconteça,
é necessário trabalharmos a governança a multiníveis. É fazer com que as instituições, desde de instituições públicas e privadas, o setor, mesmo o setor privado, os cidadãos estejam em mobilidade, conheçam a comunidade. Então, o nivelamento da partilha dos espaços de decisão deve ir além dos Estados. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto também tem a ver com aquelas dimensões jurídicas. É claro que ter um Tribunal de Justiça a nível regional, isso também implica com que os Estados gradualmente partilham as suas soberanias. Para fazer isso é necessário ter um trabalho de fundo. Por exemplo, no caso de Cabo Verde, nós falamos muito em integração regional. E qual é o nível da nossa integração interna? Nós temos de fazer perguntas a nível interno, questionamentos, termos em cima da mesa as principais dificuldades resolvidas e depois sim começar a dar os passos. Porque se repararmos nós mesmo, por ser um país arquipelágico, temos dificuldades até hoje a nível interno. Temos cabo-verdianos que não conhecem 3 ilhas. Então o incentivo à mobilidade, isso também tem implicância económica. A mobilidade traz uma dinâmica económica diferente. O nivelamento do conhecimento, os espaços, partilha dos espaços de decisão, esses são aspectos que devemos ter presentes realmente para podermos ver com os outros, com outra lente, com os outros olhos a própria CDAO. E para que tal aconteça é necessário nós participarmos mais vezes. É necessário aquilo que estávamos a conversar entre nós, antes de entrar aqui, é necessário realmente que Cabo Verde pense num outro tipo de diplomacia complementar à diplomacia política. Por exemplo, hoje está em voga falar em diplomacia econômica, mas sobretudo uma diplomacia sociocultural, de uma proximidade à comunidade. O facto do Tribunal da Justiça da CDAO ter feito este grande evento em Cabo Verde, isso é um sinal. É um sinal de que a CDAO quer Cabo Verde mais presente. A CDAO está a chegar num país arquipelágico. Como bem disse o senhor Aguinaldo Sanches, com toda a sua permissão para chamar-lhe de senhor, isso é um dado extremamente importante. Tem os seus custos. Fazer uma reunião aqui, ou fazer um grande evento daquele, num país arquipelágico, repara, a conectividade, às vezes, para chegar a Cabo Verde, tem de fazer escala em Portugal. Tem que quase que atravessar um continente para o outro. Então, isso é um sinal. Ter optado por um outro país. Exatamente. Nós temos de ter isso presente para ver os sinais que a CDAO está a nos dar, mas também nós temos que dar um sinal mais palpável, mais sentido na CDAO. E como eu costumo dizer, a África tem cheiro, a África tem tacto. Nós temos de estar presentes, temos de fortalecer o nosso diálogo. E realmente as nossas autoridades, os nossos sucessivos governos, José Brito, têm dito sempre que querem uma integração mais ampla possível à CDAO, mas na prática não se tem notado muito para se efetivar esta integração. Agora, por exemplo, já temos o Ministério da Integração Regional, temos a Embaixada na Nigéria, que também serve junto da CDAO, mas o que é preciso fazer para que tenhamos esta integração efetiva, esta participação efetiva na nossa sub-região? Antes de tudo, boa noite a todos e obrigado pelo convite. Estamos a falar de integração como se é o objetivo. O objetivo não é a integração. Queremos o desenvolvimento do nosso país. É isso que queremos. E sabemos que para desenvolver o nosso país temos de integrar na nossa sub-região. Isto que é o objetivo. Portanto, a partir daí, a organização tem de ser também um elemento potenciador do desenvolvimento do Cabo Verde. E eu tenho de ver esta integração neste aspecto. Será que esta organização está a cumprir o seu mandato? Isto é uma questão que temos... E está a cumprir na sua visão, a seu ver? Para mim, atualmente, não. Eu posso dizer sem pensar 2 vezes, digamos, não está a cumprir. O que é que está a faltar? Cumpriu na altura, começou com a livre circulação das pessoas, fez isto. E foi dos primeiros, mesmo em África, mesmo no mundo mais antes da União Europeia, a lançar o cimento disto. Mas hoje em dia, quando vemos, digamos, o presidente da França
com o presidente da Côte d'Ivoire anunciar um mercado único, a moeda única, assim, digamos, fora da instituição, pergunta se a organização tem um sistema que permite a tomada de decisão, que permite a participação de todos os parceiros. Eu não vou dar a minha soberania se não tenho também controle sobre o uso da minha soberania. É isto que está, neste momento, o grande problema. E temos de pôr a questão... E esta situação que está a fazer com que os outros países membros hesitem em aderir a este modelo supranacional? Sim, porque o problema de supranacionalidade não é isto que é importante realmente. Será a CEDEAO um agente de transformação das economias e dos países, de democratização das sociedades? Será? E será que o que existe neste momento responde a este objetivo essencial? Eu penso que não, neste momento. A CEDEAO foi constituída, digamos, há 47 anos. Pois. E em 47 anos isto mudou completamente. Sobretudo atualmente, com a evolução tecnológica que temos, com tudo o que temos neste momento, temos de repensar esta CEDEAO. Mas esta mudança de que fala é uma mudança para pior, a seu ver? Os Estados-membros não terão contribuído para esta mudança? Penso que ao não se integrarem numa situação onde as organizações morrem, como os homens. Se não cria mudança completa na sua organização, pode ser muito bom e chega um momento que não responde mais. E tem de ser repensado. A CEDEAO está a pensar nisto. Eu, pessoalmente, participei em 2019, digamos, de um grupo de reflexão. Eu disse isto, digamos, que temos de mudar, porque o mundo mudou e a CEDEAO não pode continuar com os mesmos discursos que temos visto. Não pode continuar com uma organização onde 2, 3 chefes de Estado mandam sobre o resto. Eu não vou dar a minha soberania nestas condições. Temos de ser sérios, digamos, em relação à realidade. Não fazer diplomacia está bem, mas temos de também impor as nossas condições. Mas para impor as nossas condições, temos de saber o porquê. Porquê que estou lá dentro? Tenho interesse? Sim, tenho interesse de estar lá dentro, porque sabemos que a nossa sub-região é uma das regiões com mais capacidade de desenvolvimento que existe. E eu tenho todo o interesse em fazer isto. Mas dito isto, não significa que eu tenho de aceitar, combinar completamente as coisas. Tenho de saber o que é que eu quero, o que é que não estamos. E que aqui, neste momento, vou dizer que não sabemos, falamos de integração, é muito bonito. Isto é bom, então toda a gente fala, digamos, vamos de integração, vive CEDEAO, etc. Mas eu não posso mudar se eu tenho esta posição de bravo, tudo está bem. Eu quero é mudança real do sistema de tomada de decisão dentro da CEDEAO. Eu não estou a dizer de acabar com a CEDEAO. Muito bom, eu não ponho neste problema de adesão, como dizia o Oleschenka ao Senghor, quando Senghor dizia negritude. Não, o tigre não reivindica a sua tigritude. No sentido que não precisa de dizer que sou africano, não precisa de dizer que eu tenho necessidade. Ou precisa de mudar as coisas para responder aos meus interesses. Eu penso que estamos nesta situação, neste momento, onde verificamos que temos uma organização que não tem mais focus, o focus que é a agenda de transformação, isto que é importante. E para transformar, temos de transformar a sociedade, temos de transformar a maneira de gerir os nossos Estados, a governança global. Há um certo número de condições, mas quando vamos verificar isto, não há mais nada. Reunimos, tomamos decisões, sanções contra tal ou tal outro país, porque um presidente não gosta do outro presidente, então toma decisão, toda a gente não quer dizer não. Eu participei nas reuniões da CEDEAO, eu sei quando representava o chefe de Estado. Eu não tinha direito a entrar na sala quando tem uma reunião, diziam do chefe de Estado, toma decisão, eles. Portanto, significa uma organização onde as decisões são tomadas somente ao nível do chefe de Estado, não é uma organização
que podemos confiar. Portanto, temos de modificar, mas temos de, como queremos a CDAO, temos de agir no sentido de transformar a CDAO na CDAO que queremos, não a CDAO que existe neste momento. Agnel, partilha esta opinião também? Parcialmente, sim. Tenho uma abordagem parecida, mas gostaria era de frisar. E que a própria discussão à volta da conferência também aproxima-se um pouco dessa preocupação da necessidade de reformas. Há necessidade de reformas a nível de todas as instituições, a nível das agências, das instituições da CDAO, e há também necessidade de mudança de mentalidade dos países membros, dos Estados-membros. Por exemplo, como ele disse muito bem, o Estado que está lá tem que saber para que é que está e o que é que quer. E trabalhar para o que é que quer. Por exemplo, os magistrados queixam-se da decisão de diminuir o colégio de juízes de 7 para 5 e aumentar o número, o ano de mandato. Queixam-se com uma mágoa, porque nós somos 15 países. O alargamento de membros, número de membros nos órgãos, faz com que os países tenham uma presença ativa nas decisões, que é aquilo que o engenheiro José Brito disse muito bem. Eu não posso dar a alguém poderes, eu, por exemplo, estou numa empresa, não posso dar a alguém poderes que eu não esteja na Assembleia para tomar a decisão. É assim, um Estado que é membro quer estar presente nos órgãos, e o órgão mais importante é a Comissão, e também os tribunais. Mas, por exemplo, tomando a Comissão, que é o Executivo, aqui temos que fazer uma justiça. A equipa do engenheiro José Brito, enquanto governo, negociou, e muito bem, e teve continuidade, a transição de passagem de 7 para 15 elementos da Comissão, 15 comissários. Agora estamos a voltar atrás, vamos ter 7 novamente. Muitos países vão ficar de fora. É claro que os comissários não são representantes dos Estados. Estão na administração para administrar em nome da organização. Mas é por ali que os países podem participar na implementação das decisões. Também estaria de acordo que a organização não pode estar com uma organização de decisão ao eclô, ou à porta fechada. É claro que o chefe de Estado tem, em todas as organizações, em termos daquilo que é a esfera de decisão, há reuniões técnicas, ministeriais, há reuniões de conselhos de ministros e há cimeiras de chefe de Estado para tomar de decisão. Só que essas decisões não devem ser decisões secretas, decisões tomadas, por exemplo, Cabo Verde devia ter vice-presidência na cimeira de 2010. No SAL, a meio percurso chegam 3 presidentes e dizem não, já tínhamos dado vice-presidência a um país e ninguém sabia. Ninguém sabia, e Cabo Verde devia assumir naquela altura a vice-presidência. Há histórias que devem ser contadas. E a nível das relações internacionais, da diplomacia, devia haver uma prática, não sei se há, eu fui diplomata há algum tempo, já não tinha nem encontrado o engenheiro Zé Brito lá, mas aprendi uma coisa, na diplomacia tem que haver memorandos. Eu, quando saí dos negócios estrangeiros, deixei um memorando do dossiê que eu fiz, que é para as pessoas terem exatamente o conhecimento do que eu fiz, o que eu deixei. A nível da CDAO deve sempre haver, a nível de todos os dossiês, devem haver continuidade. Deve haver memorandos e garantias de continuidade para o país ter uma capacidade negocial forte. E por que é tão difícil implementar esta reforma necessária para a abertura da organização? Nós temos 2 elementos fundamentais. Há o constrangimento financeiro, mas há um problema que é um problema mais que tem a ver com a prática de tomada de decisão na organização, que circunscreve a um grupo de 3 ou 4 países. E ali é que as coisas não funcionam. Porque há um problema a nível da CDAO, que é um problema de... nós temos que ter em conta que estamos numa integração que tem que ter a solidariedade e uma postura de subsidiariedade. Não pode haver um país porque ele paga mais ou tem uma dimensão maior, manda. Não. E não é integração. Fere a integração e pode haver conflitos. O Cabo Verde é o país mais pequeno e menos populoso da sub-região.
é o único país arquipelágico, está distante. Tem que ter argumentos fortes para poder ter um tratamento específico a nível da sub-região. Mas isso não é uma dádiva, é uma negociação, é a capacidade negocial de Cabo Verde que tem que levar Cabo Verde a ter esse tratamento. O fato de não estarmos a regularizarmos as taxas também é um empecilho Isto não somos somente nós, é uma questão que abrange 8 países porque pedimos um tratamento especial porque somos pequenos, e muitos pagam exatamente no momento que precisam para ascender a um outro cargo. Nós, por exemplo, não conseguimos a presidência, mas aqueles que conseguiram pagaram 6 meses ou um ano antes. Portanto, estamos em jogadas. Então, para evitar isso, temos que ter uma diplomacia forte. Cabo Verde, lá onde pode estar, tem que poder estar. Poder estar com uma diplomacia forte, dizer, não, nós estamos aqui, temos uma transferência de 0,5% das receitas de importação fora do exterior que temos de transferir. De facto, há esse atraso, há todo esse atraso, mas agora podemos pagar assim e vamos assim pagar e nessa perspectiva vamos negociar. Mas tem que ficar claro. Tem que ficar claro. E quando negociarmos também temos que cumprir. Pois. Não é fazer aquilo que fizemos há 5 anos, dizer que íamos pagar e não cumprimos. A diplomacia, ela só é forte quando nós próprios damos exemplos. Nós muitas vezes andamos a dizer que somos países de boa governação, não podemos ser tratados a sério quando não transferimos uma transferência que não é nossa. Então, temos que pôr sobre a mesa a questão e negociar com uma firmeza, com uma forte firmeza. Em diplomacia, a firmeza é fundamental. E aqui estamos num campo diplomático. Mas porque estamos a falar da conferência, devemos dizer que os 2 magistrados cabo-verdianos que lá estiveram, e que lá está ainda a doutora Januária, fizeram um bom nome de Cabo Verde e fizeram um bom trabalho. E isso é preciso ser reconhecido. E muitas vezes nossos compatriotas são reconhecidos e são aplaudidos lá fora e aqui dentro não recebem esses aplausos. É verdade. Isso é bom dizer. Paulino, qual é a sua visão sobre Eu gostaria de só para precisar, eu falei de 2 vices. O anterior, que foi vice-presidente, é o Dr. Benfeito Monsorado. Sim. Eu gostaria de tocar em 2 aspectos relativamente a este comentário. O primeiro, que é relativamente normal que numa comunidade regional tenhamos 1 ou 2 países que geralmente dominam. E assim também na União Europeia e assim em outros blocos regionais, o Mercosul. É relativamente normal que haja essa tendência dentro de um bloco regional. Acho que no caso da CEDEAO há uma ausência do papel do Parlamento, que neste momento está a título consultivo, que não deveria ser, porque ela foi criada para ter incumbência legislativa. Ali é o principal, digamos assim, desafio da CEDEAO. A partir dali, os processos de decisão terão outro rumo. Estamos a falar de um Parlamento que geralmente representa os cidadãos da comunidade. Então, uma das primeiras iniciativas que poderá preencher essa lacuna é transformar realmente esse Parlamento a título legislativo. Um outro aspecto tem a ver com aquilo também que é o próprio plano da CEDEAO e das decisões que a CEDEAO toma, porque a CEDEAO sabe muito bem que para qualquer protocolo ou qualquer acordo que é assinado geralmente entra em vigor, ser ratificado pelos países membros, dura de 5 a 10 anos. Estamos a falar de uma perda de tempo enorme. Então a CEDEAO é quem, afinal? Os Estados têm que mostrar essa vontade. Há necessidade de um maior engajamento por parte dos Estados, um maior comprometimento sobre aquilo que o engenheiro José Brito referiu, o que queremos na CEDEAO. Qual é o nosso papel na CEDEAO? E a CEDEAO, fazendo esse exercício, é para nós mesmos, não CEDEAO, não retrair ou recuar, eu como um país, como um Estado-membro, recuar a perguntar para a CEDEAO. Não, é perguntar a mim mesmo. CEDEAO, afinal, sou eu, como Estado-membro. Então, estes 2 aspectos acham que marca, digamos assim, se tivemos em conta esses 2 desafios, marca realmente digamos assim, esse espaço da tomada de decisão. Um outro aspecto tem a ver, repara, sempre falo do caso de Cabo Verde, que eu conheço relativamente melhor. Até hoje nós falamos e já tivemos a altura que ambicionamos até a presidência
da forma que nós ambicionamos. Pois. Mas repara, até hoje nós não temos sequer um plano bem definido, com clareza, a nossa posição definida com clareza relativamente à região, não somente à CEDEAO. Não estou a falar somente da CEDEAO. Por exemplo, se tomamos o caso, repara, temos, aqui na Luçães, por favor, se eu estiver errado, pode me corrigir, temos agora a embaixada em Abuja, temos em Angola e temos no Senegal. Certo? A nível da CEDEAO, 2 embaixadas. Nós estamos a falar de um continente enorme, estamos a falar de uma região enorme. Olha, Gana tem uma potencialidade enorme. Temos Costa Marfim. Gana, Costa Marfim e Nigéria representam mais de 70% do PIB da CEDEAO. Então, nós temos que fazer mais. Isso não se coloca somente a Cabo Verde. Mas isto, para nós, tem mais a ver, se calhar, para onde está a nossa comunidade também. O problema é para onde é que nós estamos voltados. É quase incompreensível dizer que nós queremos estar na CEDEAO, queremos integrar na CEDEAO, quando vemos, por exemplo, para importação. A exportação representa 2,2% no geral. Falemos da integração económica, então, José Brito. Sim, Como é que fazemos? Como é que Cabo Verde pode aproveitar este mercado? Apesar de todos estes mercados que já disse, como é que Cabo Verde pode aproveitar melhor este mercado regional de mais de 300 milhões de consumidores? Antes de tudo, eu queria, com todos os instrumentos que temos à nossa disposição, reagir sobre o que foi dito aí. Eu penso que o problema não está de ter parlamento, de ter instituições. O problema é um problema de cultura, de organização. Cultura de organização. O porquê que estamos numa organização. Nós não podemos, por exemplo, o presidente Ouattara precisa de um vice-presidente. Tira o que está na BCAO, tira o governador do BCAO, põe como vice-presidente. Então, vai depois tirar o presidente da comissão da CEDEAO para pôr na BCAO para cumprir isto. Então, decide. Esta instabilidade institucional, digamos, desta maneira, os comissários estão lá para representar o país deles. Não estão lá para representar a região. Estão lá, teoricamente, para a região. Mas estão lá, o sistema de nomeação deles faz com que sente mais iguariano, mais outro, do que ser, digamos, um funcionário regional que tem de cuidar dos interesses de todos. De todos. O segundo aspecto que me parece estar a faltar é o sentido de urgência. Como eu dizia, digamos, o mundo já mudou, tudo mudou. O Covid foi uma coisa extraordinária para permitir as mudanças. Para mim, eu disse, bravo ao Covid. Mas mostrou que o que tínhamos não era bom, que tínhamos de substituir o que se tinha por outra coisa, tentar de mudar as coisas, mas infelizmente não há uma capacidade neste momento para fazer esta mudança que é necessária frente à mudança do nosso ambiente. Por que não há? Porque há uma falta de leadership em África. Não podemos a coisa. Se você diz que há 2 ou 3, eu direi 2, neste momento 3, possivelmente sim, com Senegal, Côte d'Ivoire e Ghana, a Nigéria está dentro do problema deles, tem um problema complicadíssimo. Não está interessado, não tem tempo para se preocupar com o CEDEAO. Deixa então, o Côte d'Ivoire quer manter a sua leadership na região, então aproveita da ausência da Nigéria. O Senegal também tem alguma coisa que ele que também representa a nossa sub-região e acabamos por perder, digamos, o sentido do todo. Agora, o que é que podemos fazer, como é que podemos fazer, digamos, para aproveitar disto? Foi dito aqui, digamos, temos de ter uma estratégia, por simplesmente saber porquê queremos mudar isto. Não é o facto de ser um pequeno país. Eu estava nos Estados Unidos como embaixador, pequeno país, eu consegui representar, falar em nome de todos os embaixadores africanos. Portanto, era um pequeno país. Por quê? Porque eu tinha uma diáspora. Eu entendi que nos Estados Unidos que a diáspora pode influenciar a política americana. Utilizei a diáspora e acabei por
fazer representar os outros países africanos nos Estados Unidos. Isto é uma questão de estratégia. Realmente. Se não temos esta visão, digamos, do que onde queremos e qual estratégia para chegar lá, não vamos conseguir lugar nenhum. Se dissemos há um mercado, sim, o mercado é grande, 300 milhões, 400 milhões, um mercado que é previsto 600 milhões em 2050, o continente, a região mais jovem do mundo, tanto que tem um potencial enorme de crescimento. Sim, existe. Mas o mercado não está à nossa espera. Pois, o que é que os outros estão também a tentar ocupar o espaço, não somente das próprias regiões, mas os outros. Se há problema neste momento na CEDEAO, na região do Sahel, é um problema de acesso aos recursos existentes dentro da CEDEAO. Portanto, sabemos que é isto que está a provocar a guerra no Mali e no Níger e tudo isto. Digamos, há um problema de acesso aos recursos que outros países não africanos estão a tentar pegar nisto. Portanto, este grande potencial só pode ser, se temos políticas inteligentes. Começando, por exemplo, pela conectividade. Bom, eu não tenho barco para ir até Dakar, ou Guiné-Bissau e tudo isso. Não há nada. Há vários anos eu comecei o processo, que estava ainda no governo, para fazer uma linha da CEDEAO. O argumento utilizado era, bom, todos os fundos regionais vão normalmente para o continente, para estradas, energia, para todos os setores, e Cabo Verde está fora do sistema e não recebe os fundos regionais. Eu disse, bom, é também regional a subsidiação de uma linha marítima. O pessoal entrou num processo, bom, vamos nomear uma comissão, como habitualmente mata o projeto, criamos uma comissão, dizendo, bom, vamos criar um setor, uma companhia marítima da CEDEAO. Que não funciona. Era África, não funcionou, os outros não funcionam. A nossa proposta é simples. Nós fizemos isto com Faceferri, com Brava. Dissemos à Faceferri, que é uma entidade privada, você cumpra, digamos, o setor público, digamos, na Brava, tem de estar lá na Brava. Isto, evidente, como privado, custa mais. Então o Estado entra para poder subsidiar, digamos, durante 5 anos. No quarto ano, primeiro ano reduzimos, até no quinto ano acabamos com subsídios. Aplicamos isto para a linha marítima. Ou faz um concurso, qual é o setor privado que quer fazer esta linha, e a CEDEAO, no Estado de Cabo Verde, no quadro de fundos regionais, podem ir subsidiar a companhia que ganha o concurso, digamos, porque cria mercado, porque pode não ser rentável nos 5 primeiros anos, mas depois é rentável, porque uma vez que a regularidade do transporte, há tantas coisas que podem circular entre nós que isto vai ser rentabilizado. Pode propiciar investimentos e mesmo turismo. Dou só este exemplo para dizer, são pequenas coisas, com visão e estratégia, que podemos mudar as coisas. Portanto, se imaginamos que podemos justamente comercializar, ir para toda a sub-região, então integramos, porque neste momento não estamos integrados. Temos hoje em dia a conectividade, é também o transporte de dados. Felizmente aqui, Cabo Verde já tem todo o escape submarino, digamos, para poder fazer. Mas, uma vez dito isto, temos de aproveitar do que é que temos. Vou dar exemplo, digamos, desculpa aí de ser um bocadinho longo. 2 organizações de CEDEAO que temos aqui, ECRE e IAO. ECRE foi uma luta para obter ECRE. Eu estava lá, digamos, desculpa de dizer, mas é bom de falar. Estou na idade de dizer as coisas mas entra na sala, digamos, a Nigéria põe $10 milhões sobre a mesa e diz, eu quero ECRE para mim. Eu queria também ECRE para Cabo Verde. Eu peço uma suspensão da sessão, vou falar com o embaixador, com o ministro da Nigéria, tinha boas relações com ele também, a importância das relações pessoais. Falei com ele e disse, bom, você, esta organização na Nigéria é mais uma organização. Em Cabo Verde é algo de transformacional. Porque eu quero fazer do meu país um hub
de energias renováveis, temos as condições, temos vantagem competitiva para fazer isto, então eu quero criar aqui também. Então, você, em nome de solidariedade, você tem de fazer alguma coisa. Ok, também chega, ele entrega, ECRE Cabo Verde. Bom, e organizamos ECRE aqui. Desde que ECRE está aqui, o governo de Cabo Verde não fez nada para utilizar ECRE. ECRE continua a depender da bucha ou de pessoas pessoais que fazem os negócios deles, e não há nada para fazer isto. E o Instituto África Ocidental, nós lutamos para ter IAO aqui. Por quê? Porque pensamos que tínhamos necessidade em Cabo Verde de ter uma reflexão, um think tank, sobre a problemática de integração. Porque para nós é isto que era importante para mudar justamente a percepção de integração aqui em Cabo Verde, mas também para fomentar todas essas mudanças que eu estou a dizer que é fundamental ter dentro da CDAO. IAO é uma organização extraordinária para fazer isto. IAO funciona durante algum tempo, foi o PCA mesmo de IAO. A CDAO cortou a subvenção, não houve reação do governo de Cabo Verde. Eu assinei um contrato com o presidente da comissão de colocar $200 mil por ano à IAO para o funcionamento da IAO, não cumpriu, nunca conseguiu do governo de Cabo Verde alguma ação para obrigar a CDAO a pagar o subsídio. Felizmente o governo de Cabo Verde continua a pagar a subvenção, mas não é suficiente. Hoje em dia há uma morte natural de IAO. E não há nada. Temos uma organização que dissemos que é importante, que era importante efetivamente para justamente levar a sensibilização sobre a problemática de IAO. Acabamos por dizer, bom, vamos entregar isto na universidade, mas não devemos perder IAO como organização regional, uma agência regional, mas estão a deixar morrer o IAO. É a tal estratégia e também sabermos o que queremos. Se nós não lutamos para o que é que temos, é para dizer, é bom dizer sim, mas temos de fazer a nossa Agneiro, como é que Cabo Verde pode aproveitar-se deste vasto mercado da CDAO? Mas também a nossa capacidade industrial é pequenina. Como é que podemos... Não, é isso que eu estava a pensar. A integração é função de desenvolvimento econômico também. Para haver a integração tem que haver economias. Pois. Por exemplo, nós estávamos a falar de ligação marítima. Por mais que haja subsídio, tem que haver algum indício de viabilidade. Pois. Um barco, para fazermos uma linha marítima Dakar-Praia, Abidjan, praia tem que ter alguma coisa. O barco não pode vir e ir vazio. Porque este é um problema que temos mesmo a nível interno dentro do país, imagina para a CDAO. Eu já fui financeiro de navegação marítima. Gasta-se muito de deslocação de um barco. Quer dizer, não pode ir a correr sem carga. Tem que trazer mercadoria e levar mercadoria. E Cabo Verde tem que ser um país também exportador, mesmo que seja pedra, não é? Basalto. Temos que fazer algo. Temos que ter produtos. Temos que desenvolver. De facto, deve haver um investimento na conectividade com alguma subsidiação da parte do Estado e da parte da sub-região. Mas tem que haver algum grau de viabilidade, porque não podemos estar a perder recursos. Mas há potencialidades e Cabo Verde pode ter ganhos da integração, inclusive e havendo ligação marítima, muitos produtos que nós importamos de outros mercados a preços exorbitantes e de melhor qualidade podiam ser da CDAO. Há dias tiveram empresários de Gana, da área da cosmética, na praia, e apresentam cosméticos de melhor qualidade, quando muitos produtos estão a ser retirados do mercado por causa de efeitos negativos que têm na pele. Mas o do Gana, por exemplo, tem tido uma boa reputação. Estiveram cá na praia para lançar o produto. Quer dizer, nós podemos ter importação mais barata do continente e beneficiar também do espaço. E a nossa posição estratégica em relação na minha opinião, e isso eu tenho defendido isso mesmo em papéis, Cabo Verde deve ambicionar ser, de facto, um país ponte que tem uma forte utilidade para a CDAO em vários domínios. Ser salão de um país muito importante para o setor do turismo da CDAO, um dos salões aqui da CDAO na área do turismo, mas na área comercial, Cabo Verde tem estado a perder oportunidades
Porque nós falamos de gateway, de ser plataforma, mas o Brasil vai à CDAO sozinho, não passa por Cabo Verde. Sim. Portugal vai à CDAO sozinho, não passa por Cabo Verde. Nós devíamos ter uma estratégia de dizer, não, aqueles que vão à CDAO devem passar por nós ou por Guiné-Bissau. Nós somos 2 países lusófonos, estamos na CPLP, devíamos aproveitar essa vantagem de estarmos numa outra organização e aproveitar e ser a porta para entrar na CDAO. Beneficiável que se o Brasil produzir frangos que anda a vender a Nigéria em Cabo Verde, nós teríamos pelo menos mais os 40 mil empregos que precisamos. Teríamos a metade já resolvido. Mais do que isso, em termos de exportação, aumentávamos a exportação de forma extraordinária. Mas nós não trabalhamos isso. Eu sei que operadores brasileiros procuram até espaço em Portugal para produzir e exportar para a CDAO. A TAP é a companhia aérea que faz mais voos para a CDAO. E Lisboa é hub, de facto, para a CDAO. Lisboa faz Dakar, Abidjan, Accra, Praia, Bissau. E faz a Accra 2 vezes por semana. Então, e onde estamos? E nós somos um país da CDAO. E nós almejamos também ser o hub aéreo digital. Há potencialidades, mas nós temos que ter, não só temos que produzir mais, temos que ter estratégia, temos que ter lobbying. O facto de pertencermos a vários espaços cria, às vezes, dificuldades, mesmo no campo jurídico, da convergência normativa. Muitas vezes, algumas decisões que tomamos dá trabalho à Direção de Assuntos Jurídicos de Trabalho de ver os conflitos, não é? Porque estamos numa organização, nós pertencemos à comunidade, se estamos a dar algo a uma outra comunidade, a CPLP ou a Portugal, há regras do direito internacional, da nação mais favorecida ou do tratamento nacional, que temos que respeitar. E nisso dá trabalho nos tratados. Mas, por outro lado, temos vantagens de sinergias que podemos ganhar, estar em espaços diferentes. Utilizar a nossa pertença na CPLP e as vantagens de estar na CPLP, vantagens económicas, para trazer os da CDAO e vice-versa. E sermos efetivamente um país que faz a ponte. E isso tem que ser um trabalho enorme. É haver um trabalho dos negócios estrangeiros, do Ministério da área da Economia e Finanças, do Comércio, enfim, dos transportes. E isso que temos que trabalhar. Esse trabalho é o trabalho do Ministério da Integração, que nós não temos. Falou inicialmente, criou-se em tempos um gabinete, não era ministério. Não, houve o Ministério da Integração. Não era ministério, era um ministro adjunto que tinha dois diretores. Não era um ministério. O ministério era uma estrutura orgânica com atribuições e competências, com direções-chave para lidar, por exemplo, com TEC, tarifa externa comum. Aquele ministério adjunto que se criou não tinha competências técnicas nenhuma para fazer a transversalidade. Nós temos que trabalhar de forma a sermos transponíveis, a termos entidades de contacto, de diálogo com a sub-região. Não temos. Se queremos agora dialogar contribuir na área do comércio, na área de integração, teremos meter 3 ou 4 ministérios, quando devemos organizar a estrutura de governação para a integração. Não está. Não é a primeira vez que eu estou a dizer. O ministério que foi criado tinha um gabinete, um diretor de gabinete e um assessor. E uma secretária. Quer dizer, era um ministro adjunto do primeiro-ministro. Não era um ministério. Na verdadeira organização, a atribuição que lhe é dada não dava para ter poderes de promover a integração. E o Ministério da Negócios Estrangeiros, que tem uma série de competências a nível das relações internacionais, tem um déficit na componente técnica. Há esses aspectos que têm a ver com as alfândegas, com o comércio propriamente, tem que haver um técnico, uma estrutura técnica, agências técnicas apropriadas para fazer o trabalho. Paulinho. Esta é uma opinião. Paulinho. Sim, exatamente. Complementando também, fazendo alguns comentários adicionais, de facto, sim, estou totalmente de acordo com a doutora Agnello Sanches. Sim, se queremos realmente, temos de dar sinais mais fortes, por exemplo, neste momento temos uma cédula nacional da CDAO, mas que tem 3 ou 4 ou 5, nem chega a dezenas de tipo de colaboradores e que realmente estão conectados, entendem, digamos assim, do assunto a fundo. E temos pessoas, temos consultores, o caso do Dr. Agnello Sanches, que conhece relativamente bem a região e que está sempre, ora num país, ora no outro. Então nós temos que aproveitar deste conhecimento. Por exemplo, temos o mestrado em Integração Regional Africana,
que até hoje tipo, nasceu na UNICEF, juntamente com a IAO, financiado pelo IAO, pela CDAO, mas que é muito pouco sentido, muito pouco abraçada, muito pouco afetuada pelo Estado cabo-verdiano, pelo governo, mas também pela sociedade civil. Então, nós temos realmente que ter uma agenda para a integração regional. Nós temos que saber o que queremos. Nós falamos, por exemplo, no turismo. O turismo tem cor em Cabo Verde. De que turista estamos a falar? Então, nós temos que começar a discutir os conceitos, temos de ser, digamos assim, um pouco sinceros conosco mesmo. Nós temos potenciais desses países, estamos a falar do Senegal, da Nigéria, e que são empresários que chegam num determinado lugar, gastam milhões. Mas que turismo que referimos em Cabo Verde? Nós perdemos, por exemplo, uma boa receita. Porque assim, o que é que eu entendo assim na comunidade regional é que às vezes quando não se dá passos em dimensões jurídicas, os próprios cidadãos começam a mostrar que querem. Por exemplo, um dos aspectos tem a ver com as trocas comerciais entre Cabo Verde e Senegal. Isso é um sinal claro. Ali o governo está a perder uma receita enorme. Mas repare, os cidadãos que estão a conectar-se num ritmo acelerado, trazem vestuários, trazem pescados, por exemplo, camarão, trazem calçados e hoje há mais. Então, isso é um sinal claro. Nós não podemos fechar os olhos e deixar, por exemplo, este tipo de comércios onde que finanças perdem uma boa parte da sua receita, digamos assim, e ficar na informalidade de uma certa forma. O que poderá ter outras implicâncias. Poderá ter, digamos assim, produtos não legais, etc., Sim. nesse tipo de negócio. Então nós temos que prestar atenção. CDAO, neste momento, chegou à parte do mercado comum, que é uma fase, e estancou, digamos assim. Ambiciona ter uma união aduaneira, uma união monetária, como moeda única. Exato, uma moeda única, mas repara, a visão da CDAO para ter uma moeda única era 2020. Não foi possível, foi irrisório, utópico. Então, nós precisamos realmente de um maior engajamento, de tal que o engenheiro José Brito falou, desse leadership, de uma liderança, uma governança mais científica, que não é somente em níveis dos Estados, não. Temos que dar passos seguintes, senão vamos ficar estagnados e sem, digamos assim, sem... Eu queria fazer um outro comentário que tem a ver com a ambição de Cabo Verde ser um hub tecnológico na CDAO. Eu tenho algumas reservas, realmente, embora, por exemplo, o Carlos Lopes, um grande pensador, economista guineense, já frisou sobre isso e já disse que Cabo Verde pode. Não é que é neste momento, pode. Mas nós temos de estar claros sobre os nossos desafios. Nós temos que ter o conhecimento sobre a região. E isto falta. A potencialidade da Nigéria relativamente à tecnologia é enorme. Nós não devemos partir de uma tábua rasa para se pronunciar sobre a região que nós conhecemos muito pouco. Aliás, esta era a minha próxima pergunta. Que oportunidades os nossos jovens, sobretudo, estarão a perder por desconhecimento do que pode a CDAO oferecer? Repara, eu vou começar pela minha experiência. Em 2015, quando eu estava ainda na licenciatura na UNICEF, chegou uma oportunidade para mim que era de trabalhar no sistema de alerta e prevenção precoce, ECOAR. E na altura, só para ver o nível de desconhecimento, eu fui nomeado para fazer a parte de uma formação anual em Senegal. O meu irmão me disse assim: se vais, vão te matar. Com todo o respeito, com toda a permissão de utilizar essa expressão que é um bocado forte, mas isto mostra o nível de conhecimento que nós temos. Quer dizer, a nossa construção que nos foi dada, de uma certa forma, que nós compramos gratuitamente sobre a África, ela precisa ser refletida de uma forma muito séria. E foi uma primeira oportunidade de eu estar em contacto, digamos assim, com a região. Hoje conheço 5 ou 6 países da região. E dos meus contactos, é oportunidade tremenda. Por exemplo, há estágios profissionais, que a CDAO tem um programa de estágios profissionais. Em qual das universidades cabo-verdianas que isso é divulgada? Há concursos. Há incubação, há programas de incubação de pequenos empresários. Tem um plano estratégico para jovens que querem investir na agricultura. Mas isso não é falado. Nós, às vezes, fazemos proposta na CDAO que já tem um programa sobre isso. Ainda há dias, e falava o presidente da comissão na UNICEF sobre isso.
nós tentamos abordá-lo sobre o aspecto que tem relativamente ao Ministério da Integração Regional Africana, colocamos alguns anseios e ele começou a apontar, olha, isso já temos, isso não temos. Então, mostrou a falta de conhecimento que temos relativamente sobre a comunidade. Porque nós estamos mais voltados para a Europa, para a América e descuramos a África completamente. E depois há um aspecto que é muito importante, que tem a ver, por exemplo, com os estudantes que ganham bolsa para fazer em Algéria e Marrocos. Se reparamos, não sei se tem estudo relativamente a isso, estes jovens trazem um capital linguístico muito forte, inglês e francês, às vezes até árabe. Se formos ver na prática, dificilmente encontramos os jovens que fizeram licenciatura ou mestrado nestes países em situação de desemprego. E pelo incrível que pareça, estão sempre a aproveitar das oportunidades. Então, nós, ainda há dias falava com os estudantes na Universidade de Cabo Verde sobre essa possibilidade. Para prestarem atenção, são bolsas que custam, por exemplo, fazer uma licenciatura em Senegal é muito mais barata do que fazê-la em Cabo Verde. Muito mais. Então nós temos que pensar seriamente sobre isso. Por exemplo, hoje eu faço um doutoramento à distância na Universidade Aberta de Lisboa. É mais barata, eu pago mais barato do que aquilo que eu paguei para fazer um mestrado em Cabo Verde. Então nós temos que pensar... Quer dizer, os jovens também têm que sair à procura de conhecimento. Exatamente, exato, sem dúvida. O serviço público também. Uma última pergunta, já que o nosso tempo está a esgotar-se, aliás, já esgotou. Engenheiro Brito, neste tempo de crise em que vivemos, que oportunidades a CDAO oferece-nos como mercado alternativo? Bom, penso que... No momento em, por exemplo, que a Ucrânia e a Rússia estão em guerra, em que muitos produtos começam a escassear no mercado e também os preços estão lá em cima, o que é que podemos adotar? Como é que podemos adotar o mercado africano como alternativo neste momento? O nosso problema não é o mercado. Eu estava nos Estados Unidos, falavam da AGOA, e fui para ver uma empresa para me dizer, sim, podemos importar de Cabo Verde. E eu pergunto a Cabo Verde, qual é a quantidade que você pode produzir para vender um décimo do que isso não me interessa. Não dá. Não me interessa. Portanto, há o problema da produção. Mas temos neste momento de pensar fora da caixa e não ver somente os produtos físicos a transportar. Cabo Verde tem uma oportunidade grande, digamos, com a evolução tecnológica. Falou aí de hub tecnológica, fez muita coisa aí em relação à última decisão da BIDC de colocar no data center, digamos, os dados deles, mas fizemos isto com BAD, já existe. Digamos, e há muito tempo que estamos a fazermos isto, digamos, isto não é nada, não é isto o real desenvolvimento. O real desenvolvimento é permitir às empresas jovens de Cabo Verde a ter acesso ao mercado. Mas para ter acesso ao mercado, tem de ter financiamento, primeiro. Tem de ter acesso a financiamento. O ecossistema atualmente de apoio às empresas digitais, fala-se muito, mas não existe na prática. Eu tenho uma empresa, eu sei que não funciona. Não funciona se eu depender do que existe, do ecossistema nacional, não chegamos lá. Se preciso de $5.000, sim, comprar um computador, isto é possível. Vais para a televisão, diz, deu $5.000 a um jovem. Mas o jovem, depois de ter o computador, não tem mais nada. Ele tem de produzir. E se ele quer exportar, e ele tem possibilidade de exportar, ele não tem um sistema de apoio. Eu desenvolvi, digamos, um aplicativo de música, por exemplo, que está na RDC. Então, e fizemos isto sem ter a capacidade financeira de ir para a RDC. Portanto, daqui trabalhamos com os técnicos congoleses e conseguimos fazer isto. Custou mais. Mas não há um sistema. Mas depois, eu como empresa, eu sou muito pequeno para este mercado. Eu tenho de associar com outras empresas nacionais. Não há um sistema que permite, de facto, a nós consolidarmos para ir para o mercado. Tínhamos o Guiné Equatorial antigamente, mas nunca mais conseguiu, porque vamos sozinhos lá e depois, de algum tempo, não responde porque a empresa portuguesa chega, o espanhol chega, com meios, com dinheiro da União Europeia, com muito mais e toma tudo, digamos. Portanto, temos de repensar todo o sistema. Falou-se no momento de um fundo de apoio à internacionalização das empresas. Nunca vimos, digamos, nada acontecer. Digamos, há muito tempo que se fala disto.
Portanto, as empresas não podem ir. Portanto, o mercado está aí. Portanto, depende de nós, digamos, de criar as condições para fazer isto. Mas também, estamos muito a falar de não há não conhecemos a África, isto é verdade, posso confirmar, mas a África não conhece Cabo Verde. Não conhece Cabo Verde, as duas coisas... Em dois sentidos, digamos, o que é que estamos a fazer para as pessoas saber que temos aqui capacidade tecnológica para desenvolver o tempo. Não temos nada, digamos. Falamos do turismo. Há possibilidade das pessoas, eu tenho muita amiga a vir cá, dizer-me, afinal, eu ia sempre para a França para as férias, e você tem tudo o que é que eu ia buscar em França. Bem, ele não sabia. E os senegaleses ao lado. Não sabem o que é que temos. Porque nós não temos um sistema de promoção. Deixamos a promoção do turismo, todos os outros tipos de promoção, às empresas estrangeiras para fazer a promoção e fazem a promoção do hotel e não da Cabo Verde. Portanto, é isto que o nosso problema, digamos, para poder... Temos o mercado, continuo a dizer, não é o problema. Digamos, o problema é o ecossistema de apoio às empresas cabo-verdianas para poder ir no mercado. Agner, as suas últimas palavras. Não, só para concluir que, efetivamente, apesar da situação que temos que ter em conta que para Cabo Verde, sobretudo para Cabo Verde, a sua importância estratégica depende muito da integração num espaço natural, que é a CEDEAO. Quer dizer, nós somos importantes para Portugal, para a União Europeia e para os outros, dependendo do grau da nossa integração no mercado, porque nós não temos mercado. Os que nos procuram precisam de nós nesse vasto mercado. E nós precisamos de ir lá para aquilo que o engenheiro acabou de dizer, que para o desenvolvimento económico. Estamos à procura de, quando estamos a integrar um espaço, é a eficiência económica que estamos à procura de promover o desenvolvimento do país. Mas a nossa importância estratégica depende disto. E temos que fazer um grande esforço nacional para estarmos muito bem integrados nesse espaço. Claro, sem perder a nossa... Temos que negociar, temos que ter uma capacidade negocial forte. Não podemos estar por estar. Não, se não podemos estar, podemos então fazer cooperação. Não é obrigatório estar integrado. Coopera-se, né? Faça-se a cooperação. Mas a integração é para o nosso bem. Mas também não é uma dádiva que se dá. Temos que conquistar. Pois. Muito obrigada, meus senhores, pela vossa prestação aqui neste programa sobre o modelo de integração regional, mais concretamente o caso de Cabo Verde. Obrigada a si que nos acompanhou lá em casa. Estaremos de volta na próxima quinta-feira com outro tema e outros convidados. Boa noite.